Vegano, conheça a fórmula da juventude, como controlar a sua mente. Você aprendendo a controlar a sua mente, vai ter paz, vai saber como lidar com o dia a dia e como vencer grandes obstáculos e se manter vegano, que é o mais difícil para mim, para você, eu tenho certeza, como nos mantermos veganos neste mundo. Somos assediados com um mundo em que as pessoas só pensam em saciar o paladar, os desejos da carne, e isso impregna restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, a casa dos familiares, reuniões que participamos. E é neste vídeo que eu vou te mostrar a importância do controle da mente e de onde você vai achar textos que podem te auxiliar. Hoje eu quero te apresentar mais uma fase do Bhagavad Gita, capítulo 6. Vencer isso, a sua mente deve ser treinada. A mente inquieta, ela nos provoca, ela nos deixa desequilibrados, nos deixa ansiosos, nos deixa temerosos, não nos concede que tenhamos uma vida plena, sadia e possamos nos manter em paz e conseguirmos viver esta vida que escolhemos. Bem, meu objetivo com esse vídeo é te transmitir paz. Hoje trarei mais, dentro da terceira fase, essa relação de Krishna e Arjuna, porque o Bhagavad Gita, em essência, ele responde todos os nossos anseios, medos, tristezas, cansaços, depressão. E o Bhagavad Gita, ele tem um poder de nos transmitir mensagens que estão subliminarmente ocultas em textos de ocultismo, dentro da gnose, mesmo sendo textos cristãos. É nessa terceira fase que você começa a se entregar para o divino, para as leis do Dharma, para que a sua consciência se entrelace, se relacione com o cosmos, com o Atman, que a sua alma ela se envolva com o Atman, o Deus verdadeiro, a consciência eterna que migra, transporta, transita em tudo, está dentro de uma madeira, como diz no Evangelho de Tomé. Tomé pergunta a Jesus onde Deus está, e Jesus responde: se levantaram a pedra, desse tamanho, se levantaram a pedra, cortaram a madeira, ali eu estarei. Dito, logia, né? 77, este Deus, este Atman, é essa consciência plena e eterna que é Deus. Não um ser antropomórfico que beneficia uns em detrimento de outros, é bom, é mal, não é nada disso. E é com isso que começa a você se entregar a esse Deus eterno, essa consciência eterna, entendendo como funciona a tua mente. Mas, de antemão, eu tenho que te apresentar uma coisa que adiante eu farei um vídeo bem mais completo sobre o prana. Na cultura indiana antiga se fala muito do prana. O que é o prana? Muitas pessoas acreditam que é só respirar, ar. O conceito primário do prana é o mesmo que tem na Bíblia judaica, no Velho Testamento, onde diz que Deus soprou na narina do homem sopro divino, o sopro de vida. No mundo grego é o pneuma, é a essência vital, é a energia vital que está em cada um de nós. Isto é o prana. E o ocidental confunde muito com somente respiração. E tem muitas teorias aí com relação ao prana. Mas o que eu quero te falar e te apresentar é um prana numa forma mais prática, primeiro, para você entender a importância desse prana na sua mente, como você terá uma vida mais plena, mais longa, com mais resultados, uma mente mais vívida, uma mente mais preparada para lidar com os problemas que enfrentamos, como eu falei no início, de mantermos o foco, mantermos a consciência vegana, mantermos a fé
até mesmo em nós mesmos, porque vejo muito vegano desistindo, porque na realidade ele nunca teve um chamado, ele nunca foi uma pessoa que tem o karma para isso, para ser um vegano, e as pessoas não aguentam. Estes vídeos que trago é para te ajudar, a te fortalecer. E agora eu começo a te passar algumas receitas. Por exemplo, a ideia do prana. Prana, se nós levarmos para o conceito de ar, pense da seguinte forma, e energia vital. Lembra que eu falei? Deus soprou na narina do homem. Não, ele deu vida a tudo. A ideia no Velho Testamento é que ele dá vida a tudo. Tudo que tem vida tem energia vital. Tudo, até mesmo a pedra, ela tem energia vital, porque hoje sabemos, a partir da física quântica, que o átomo age aqui dentro. O átomo, os átomos formam moléculas, e essas moléculas, elas expandem-se mais ou menos dentro de um aço, dentro de uma madeira, não importa, mas ali tem vida, tudo tem vida. O que eu quero dizer é que tudo tem vida. Quando na Bíblia fala que Deus soprou nas narinas do homem, o homem ali é geral, é a natureza, é tudo que existe tem prana. E o que acontece? Você come muita coisa que mata esse prana que deveria existir dentro do seu corpo. Eu vou deixar aqui no meu blog, no final você acesse o meu blog, no final, aqui embaixo no vídeo, tem um link para no meu blog, onde eu vou deixar uma receita com muita energia vital e vai estar balanceada com micros, macros nutrientes e a importância daquilo, até na questão da relação dele com o prana. Mas depois você acessa e leia. Agora, eu quero que você entenda como funciona esse prana. O prana, ele está dentro de tudo. Quando você cozinha algo, o carreador, que é a água, que é a energia vital, aquilo que tem que entrar no seu corpo, morre muito. E se você come muita comida, e por que eu estou falando isso? Porque tudo, no final das contas, influencia na sua mente, no seu cérebro. Então, se o seu cérebro está sendo enxertado com inflamação, e hoje podemos entender isso a partir da nossa ciência, que o cérebro, os telômeros morrem, o cérebro fica cheio de inflamação, o cérebro se cobre e não tem nenhum raciocínio normal. E como você vai ter uma vida longa sendo vegano? Se come muita farinha, se come muito trigo, se tem muito glúten. Então, você tem que evitar o glúten, você tem que ter uma vida longa, você tem que se preparar para o mundo que vem, você tem que ter uma quantidade de macros e micronutrientes importantes, você tem que ter uma vida saudável. E agora eu começo a trabalhar com você e te falando a importância do prana, porque o prana, ele leva para as nossas células, porque esse ar não é somente para o pulmão, ele é para o corpo inteiro. Então o ar entra na célula, vai para todas as células. Quando você bebe bastante água, esta água está carregada de ar dentro dela, prana. A água é carreadora de ar. Então esse ar tem que entrar dentro de você, porque se a sua mente não estiver preparada para este mundo, se a sua mente não estiver limpa, se a sua mente não estiver sadia, como você vai ter uma vida longa? Como você vai estar preparado para o que vem? E é o que eu quero te ensinar aqui, como você se preparar. Por exemplo, o que está nesse PDF, no meu blog, esse artigo, é o que eu faço há anos. Todos os dias, acordo em torno de 5, 6 horas, não importa o horário que você acorde. A primeira coisa, 600 ml de água, carreador de prana, carreador de água, vai enxertar, vai lavar, vai tirar toda a toxina para bexiga, rins e ser ejetado. Depois, cúrcuma, ginseng, maca, tudo em pó, boto limão, uma folha de couve e uma beterraba média. Bato no liquidificador e bebo. Ali é pura energia vital, ali tem energia vital, por conta do problema do carnívoro, comer tanta coisa cozida, comer tanto dejeto animal, porque quando o animal sai um leite de uma vaca, é um dejeto, está comendo pus e restos. Então ele está consumindo só
toxinas. Então esse preparado que eu faço, ele limpa o corpo, ele desintoxica o corpo e a mente. A sua mente tem que estar pronta, a sua mente tem que estar preparada. E no capítulo 6 do Bhagavad Gita é exatamente isto que Arjuna faz. Porque no capítulo 6 acreditamos, dentro de toda a nossa teologia, como funciona a literatura do mundo antigo. Por exemplo, quando um cristão lê a Bíblia, um teólogo, um acadêmico, um estudioso, seja quem for, ele vai pela ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, certo? Ele lê um evangelho, do capítulo 1 ao capítulo 28, a sequência, ele acha que aquilo ali é ensinamento. Só que o mundo antigo não trabalha assim. Por exemplo, começamos na fase 1, onde eu falei que você entrou no Santo do Santíssimo, onde você começa a participar, onde outros não podem participar. Um carnívoro não pode participar, onde você participa. Veja no vídeo que eu falo sobre isso, onde você rasga as cortinas do templo. Na segunda fase, é onde você se entrega, onde você é altruísta, onde você deseja. Por lógica, se fossem acadêmicos, estudiosos, religiosos, íamos para o capítulo 3 do Bhagavad Gita para mim entrar na terceira fase. Mas não, em hipótese nenhuma. A literatura antiga, os textos de língua morta, e eu sou especialista nisso, porque sou exegeta, ele é circular. Então, o texto do Bhagavad Gita é capítulo 1, capítulo 2, direto ele vai para o 6º capítulo. Olha só, ele pula o 3, o 4 e o 5. Por quê? Porque no capítulo 6, Arjuna fala como eu vou ter uma vida longa, como eu vou ter uma consciência desperta, como eu vou ser uma pessoa preparada para lidar. Porque nessa fase 3 é isso, é você estar preparado mentalmente para lidar com essas adversidades. Só jogar o óculos ali. Para lidar com esses problemas que enfrentamos no dia a dia, para você ter consciência forte, sólida, encorpada, coerente, racional, para não se perder nesse vasto mundo de conjecturas religiosas. É tantos esquizotéricos nas redes sociais, é tanta besteirada, é tanto boberol, e as pessoas vão se engravidando disso, vão enraizando, vão criando tanta doutrina, tanta besteira, e eu estou trazendo para você coisas sérias, acadêmicas, racionais, sensatas. Estou trabalhando com o texto do Bhagavad Gita, e numa forma que você nunca ouviu e nunca vai ver, eu estou ensinando como se lê um texto antigo. Você não se lê como se lê 1, 2, 3, 4, não. Você se lê por ciclos, 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 ciclos. É assim que lê o texto antigo. E no capítulo 6 agora, entramos nessa terceira fase. Eu quero que você entenda que o texto antigo, ele não é linear, ele não é terapêutico. Quando eu digo terapêutico, é o que os cristãos fazem, tratam somente da questão de amaciar egos, resolver problemas diários, agradar às pessoas. Não, o texto como o Bhagavad Gita, ele é de ensino, ele é prático, ele é objetivo. E é isso que eu estarei trazendo aqui. E no capítulo 6, versículo 6, Arjuna pergunta para Krishna, que é o que nós devemos fazer. Eu pergunto para o Cristo que habita em mim, e você, o Cristo que habita em você, como devemos expandir a consciência, como devemos evoluir. E com isso, aprendendo a expandir a consciência, aprendendo a evoluir, teremos uma vida longa, teremos uma vida prazerosa, porque não somos mártires, não precisamos ser mártires, somos exemplo. E é exatamente isso, quando o corpo ele está com o ar, com o prana, cheio de energia vital. Porque quando consumimos qualquer, como está aí no blog, o vegetal cru, a couve crua, nós consumimos energia vital, consumimos prana, e aquilo vai direto para nossas células. E aquilo enche nosso organismo de vida. Quando consumimos energia, consumimos coisa cozida, assada, isso mata esse prana. Então, prana não é só respirar, você correr, encher os pulmões, ou você achar que esta respiração é o significado de prana, porque o próprio Ayurveda, que
que é a medicina indiana mais antiga da humanidade, com 5.000 a.C., datada de em torno de 1.000 e pouco a.C., vou por baixo, ela já fala que o prana é essencial para ter uma vida plena, para que se cumpra a promessa do título. E você, para controlar a sua mente, que é o que está no título, você tem que ter prana. E o prana é exatamente isso, ele é a fórmula da juventude. O prana é a fórmula da juventude, perdão, o prana é a fórmula da juventude. Quando você come um vegetal que tem energia vital, aquela energia vital vai encher o teu corpo, vai saciar as células do teu corpo. Quando você come algo cozido, aquilo não tem energia vital, aquilo ali está morto. Então, evite ao máximo e procure em certa quantidade, certas partes do dia, comer frutas, verduras. Eu sei que você faz isso, mas evite, por favor, ao máximo, trigo, por conta do glúten, e para que a sua mente se expanda. E o conhecimento é muito importante. Leia o Bhagavad Gita desta forma, leia o capítulo 1, capítulo 2 e logo pule para o 6, certo? Não leia como o ocidental faz, pule para o 6, mas leia de forma a introspectar a mensagem, a entender como aquilo funcionaria para a sua vida realmente, como aquilo funcionaria de fato para você, tá bom? Eu quero dar um exemplo para você, como a mente pode ser controlada e como a mente é importante para o vegano se manter diante dessas coisas que eu falei no início, e você sabe muito bem porque você vive, que é a glutonaria do nosso planeta, do nosso país, as mesas fartas de morte, as mesas fartas da delícia do carnívoro. Então, eu quero te dar um exemplo como as pessoas tratam a mente. Observe este vídeo. Este é um guru. Olhe, ele está coberto de cinzas e ele fica ali por dias, meses, anos, porque ele está dentro da mente dele, ele controla a mente dele. É importante você controlar a sua mente. A força de vontade que você tem, eu sei que é forte, é poderosa, e não vem só de você. Eu sei disso, eu tenho plena convicção disso, que ela não vem só de você, mas você precisa reforçar mais a sua mente, consumindo muito alimento prânico, e eu vou dar um exemplo para você, como a mente pode ser controlada. Olhe só esse guru, como ele controla a mente, ele fica meses nessa situação. Tem gurus indianos que são enterrados, ele mantém a respiração tão baixa, mas tão baixa, mas tão baixa, e o corpo funciona tão pouco que ele consegue se manter por conta da mente. É a mente que é a fonte da juventude. É a mente que não deixa ter um estresse. Veja o vídeo. A mente que é a fonte da juventude. Tem um médico, ele é muito conhecido no mundo inteiro, é o doutor celebridade, em que ele diz que agora está com câncer. E ele perguntou ao médico, oncologista dele, por que ele estava assim. Estresse, simplesmente estresse. Viu que a mente, a importância de você aprender a controlar a sua mente é fundamental. Por exemplo, temos um curso, alguns amigos meus fizeram, é chamado curso Caveira. Eu sei que você já viu, tem até no filme brasileiro aí, do Capitão Nascimento, aquele negócio todo. E aquele curso que ele faz, acho que é no segundo filme, é real. Esse curso nós temos na polícia, se chama Caveira. Esse curso é terrível. Poucos conseguem sair, muito poucos, mas só sai quem controla a mente. E mesmo assim, amigos meus que fizeram, já me confessaram que viviam no psiquiatra, à base de remédio para várias coisas psicológicas. Então, saiba que num curso desse, a primeira coisa que eles derrotam é a mente. A primeira coisa que se derrota num aluno militar, e eu sou assim, é a mente. As coisas que as pessoas não entendem hoje. Um fisiculturista, um bodybuilder, ele
vai para a academia, a mente dele, pensando no músculo, é que faz o músculo crescer. Eu vejo na academia as pessoas com celular, olhando o celular, Instagram, vivendo no futuro. As pessoas estão com a mente vivendo no futuro. Importante para você, viva o presente. As pessoas, eu vou para a academia, que depois eu vou isso. Ah, não, eu vou fazer isso, depois eu vou... Viva o presente. A coisa mais importante é você aprender a viver o presente. Conseguindo viver o presente, você consegue doutrinar a sua mente. Daí o militarismo. É doutrina. Você, quando trabalha com militar, você não trabalha por passar conhecimento, você trabalha por doutrina, faz uma coisa tantas vezes que aquilo se faz parte do seu corpo, faz parte de uma resposta do que o seu corpo dá. Da mesma forma, você tem que aprender a doutrinar a sua mente, e você tem feito, eu tenho certeza, quando se segura com relação à alimentação. Eu tenho certeza plena que você tem, e eu tenho certeza que você vai conseguir. Bem, eu quero te falar que tudo que você come, que tem energia vital, ela vai preencher de energia as nadis. Nadis são as veias, porque você tem o seu corpo, eu aqui tenho 7 corpos em um, não em série, entenda, cíclico. Eu sou 7 em 1, está nos meus livros, eu ensino isso nos meus livros, porque eu retirei de todos os conceitos dos Vedas, dos Upanishads, que são textos indianos. Eu explico isso de uma forma mais fácil, veja nos meus livros, e você vai entender que o segundo corpo que nós temos, que é o etéreo, porque quando aqui tem uma doença, primeiro teve no corpo etéreo, e esse corpo etéreo tem veias, como tem no nosso corpo, veias, e tem órgãos, como tem no nosso corpo. Daí você vê esse conceito de chakras. Chakras são 7 chakras, mas são veias. Pense nos chakras como um lago, e pense nas veias como rios. Daí, quando você come algo cozido, que não leva prana, com o tempo e com o passar dos anos, essas nadis, que são essas veias, esses rios de energia que fluem e deveriam fluir, essa energia vital que foi soprado na nossa narina quando nascemos, foi soprado no planeta, que deu vida ao planeta, que dá vida a uma planta. Essas nadis, quando se comem alimentos sem prana, elas entopem, e que deveriam encharcar os chakras, não encharcam, e o principal da mente. Daí, onde vem o desequilíbrio, vem o cansaço, vem o estresse, vem a decepção, vem o medo, vem a angústia. E quando você consegue controlar isso, viver no presente, controlar isso, dominar a sua mente, a sua consciência domina a sua mente, aí mudou o jogo, aí virou o jogo. Aí iremos para a próxima fase. Você não há como pular de fases. Você tem que aprender a ter um autocontrole. Eu te falei do curso do Caveira. Ele consegue terminar porque ele tem um controle do corpo. Ele entende que dentro de um buraco, de uma fossa séptica, podre, ali dentro, ele com um fuzil, até aqui de água, por 14 horas, 12 horas, uma madrugada toda, 2 dias, e só saindo pessoas, ele entende que a única coisa que vai conseguir que ele saia vitorioso dali é o autocontrole da mente. Eu fiz uma cirurgia e para desvio de septo, e algumas outras aqui foram 4. Só que 18 dias depois teve uma hemorragia tão grande. Eu fui para o hospital aqui em Brasília. A sorte que a polícia cobria esse hospital muito bom, de ponta, semi-inaugurado, perfeito. Cheguei lá, o que acontece? Eles estavam
tentando achar o médico que fez a minha cirurgia, o otorrino, e não conseguia. Eu cheguei 4 horas e aquele sangue saía e entrava pela boca e fazia os pedaços de sangue assim, e eu gofava e saía aqueles pedaços de sangue, eu na emergência, e os enfermeiros não sabiam o que fazer, tinha uma médica de cirurgia que não sabia o que fazer, e era só eu enchendo aqueles lençóis de sangue, pedaço de sangue, puxava, escarrava, aquele negócio mais louco, porque vazava, o sangue saía por aqui, pela garganta, e essa cirurgia ficou louca, ela começou a gritar com o médico. Eu não sei, eu cheguei lá 4 horas, 1h da manhã eu estava entrando no centro cirúrgico para ele cauterizar. Antes disso, ele tentava puxar os pedaços e ele me confessou, um médico consagrado na área, respeitado, porque eu olhei para isso. Ele confessou que tinha sido a primeira vez que ele tinha passado por aquilo. Aquela experiência foi forte, ele não imaginava que ele ia encontrar aquilo. E teve um momento que eu pedi a minha mulher e a minha filha para sair de perto de mim, porque eu já não tinha mais força, já estava exaurido, meu corpo não aguentava mais, mas só me restava uma coisa, a mente. Só a mente. Aí é onde eu tenho que controlar a minha respiração, controlar os meus batimentos cardíacos, viu? Você viu o guru aí, ele controla os batimentos cardíacos, ele controla o fluxo de sangue no corpo. É isso. Quer conquistar alguma coisa, quer ter uma vida muito longa, não é só praticar exercício, é como praticar. Não adianta ir para uma academia e fingir, enganar a si mesmo. Primeiro, você engana. A coisa que eu mais vejo de academia é isso, as pessoas enganam principalmente a elas. Elas enganam primeiro a elas. E a mente, a sua mente não aceita. Ela tem que ser submissa. Ela não tem um jeitinho. O brasileiro é muito cheio de jeitinho. Eu sei que você, vegano, resiste. Não é pelo jeitinho, é pelo foco, pela persistência, é pela disciplina, é pela doutrina. Eu sei, porque eu vivi doutrina e disciplina a minha vida toda e eu consegui vencer muito por meio disso. E é isso que eu estou te falando agora, nesta fase. Você tem que doutrinar a sua mente, você tem que moldar a sua mente. Não é ser tentado, não tem relação com ser tentado. Coma, se encharque de energia vital, que hoje tem muita gente chamando de antioxidante, energia vital, limpa o seu corpo, vai limpar a sua mente, vai conseguir vencer as emoções, as fragilidades, o cansaço, vai vencer tudo. Porque para você conseguir subsistir, ter foco, ter coragem até o fim da sua vida, buscar a sua missão, entender o seu chamado e ir trabalhar para os animais, você tem que vencer a sua mente, você tem que entender que a sua consciência, ela que tem que doutrinar esta mente, ela que tem que preparar, ela que tem que falar, vai. Ah, não dou conta, vai. Ah, não dou conta de levantar o tipo na academia, não dou conta, faça. Isso é a consciência que te move, ela tem que estar aliada à mente. Você aliando a sua mente, a sua consciência com a segunda fase, você vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Se manter até os últimos dias resistente, porque não é fácil, como eu já falei. É muito mais fácil para um discípulo de Jesus se manter no foco quanto à questão da alimentação do que você. Do que o próprio Jesus não teve a tentação de alimentação como você e eu temos. Por aí você entende a importância da consciência dominar a mente, e aí vem a dita pílula da juventude. Opa, porque dizem que pílula da juventude é só o treino físico. Negativo, é um conjunto, tá bom? Bem, foi um prazer estar com você. Espero para conversarmos sobre a 4ª fase.
Tá bom? Obrigado e até a próxima.